Mariana, você tem informações porque o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse hoje em entrevista que a mudança de regime no Irã poderia sim ser um resultado, uma consequência dos ataques militares de Israel ao país. De acordo com o exército israelense, o objetivo da operação não é a mudança de regime, mas sim a destruição dos programas nuclear e de mísseis balísticos do Irã. Mas esta consequência política não seria mal vista ou mal-vinda da perspectiva israelense, muito pelo contrário, não, Mariana? Justamente, Yuri, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse hoje, neste domingo, em uma entrevista à Fox News, que a derrubada do regime, a mudança do regime iraniano, poderia sim ser uma consequência dessa nova onda de ataques israelenses a Teherã. Não ficou claro na fala do primeiro-ministro de que forma essa mudança no regime aconteceria, se seria pela oposição da população, se seria de fato uma operação israelense. Ele não detalhou de que forma essa mudança poderia ocorrer diante dos ataques israelenses, mas temos 3 pontos aqui, Yuri, que eu acho que são muito importantes da gente relembrar e que nós temos ouvido dos analistas de internacional nos últimos dias de cobertura. O primeiro ponto que muitos estrategistas, muitos especialistas em estratégia militar nos disseram aqui é que para derrubar um regime, ataques aéreos não bastam, são necessárias também operações terrestres. E a gente lembra que Israel e Irã não são fronteira, não fazem fronteira e é um processo muito complexo enviar tropas até outro país e nesse momento nem é do interesse de Israel lançar uma grande operação terrestre no Irã para derrubar o regime. O segundo ponto que a gente precisa lembrar, que foi muito bem colocado aqui no CNN Prime Time pelo analista de internacional Lorival Santana, foi que a oposição no Irã, nesse momento, não está organizada de uma forma que tem força suficiente para derrubar o regime iraniano. Isso aconteceu pela última vez, uma organização da oposição de forma mais robusta em 2009, ano de eleição no Irã, e essa oposição foi sufocada pelo regime. Em 2022, a demonstração mais recente que nós tivemos de grandes protestos com a morte da jovem Mahsa Amini, que foi morta pela polícia moral do Irã. Isso desencadeou uma onda de protestos em Teherã, em outras regiões do Irã, mas ainda assim esses protestos não representaram de fato uma ameaça existencial para o regime dos ayatolás. E o terceiro ponto é que essa não é a primeira vez que Benjamin Netanyahu fala sobre mudança no regime do Irã. Se não me engano, foi na sexta-feira que ele emitiu um comunicado, um vídeo, falando diretamente com a população iraniana em persa, pedindo para que o povo se levantasse e iniciasse a oposição, derrubasse o regime dos ayatolás, mais especificamente Ayatollah Ali Khamenei. Mas o que os especialistas dizem é que, por mais que o regime do Irã seja profundamente impopular entre a população, Israel é mais impopular ainda. A população iraniana rejeita Israel mais do que rejeita o regime dos ayatolás. Por isso, é possível que essa fala de Netanyahu tenha, inclusive, um efeito contrário, um efeito rebote, e, nesse momento, crie uma certa união entre a população iraniana contra Israel e não direcionada contra o regime dos ayatolás. Mariana Catassi, nossa editora de internacional, aqui participando do CNN Prime Time. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite para você. Deixa eu trazer o Lorival Santana e fazer a conexão dessas últimas informações, Lorival. Este suposto plano que poderia atentar contra a vida de Ali Khamenei, vetado pelos Estados Unidos, mas mostraria ali não só a capacidade, né, a excepcional capacidade de atuação da inteligência israelense a ponto de ameaçar o líder supremo do Irã, de colocar ali a vida dele em risco, digamos assim, mas essa declaração de Benjamin Netanyahu, pela primeira vez, deixando a porta aberta para uma consequência política desta ofensiva, que seria a troca do regime. Como você mesmo colocou, Mariana também reforçou, não é um conselho do premier israelense que vai desencadear uma insurreição na sociedade iraniana, mas isso talvez deixe nas entrelinhas o quanto Israel tem vários objetivos, além daqueles que explicitamente estão colocados com os ataques aéreos contra o Irã, Lorival. A Mariana fez uma descrição perfeita da situação. Eu acrescentaria que o Irã é um país que tem uma institucionalidade muito sólida, não no sentido de uma democracia, é uma teocracia, né? Mas ele tem
uma cadeia de comando, ele tem sempre já as sucessões já preparadas, principalmente antes de uma crise como essa, que foi super telegrafada, né? Não é uma surpresa para o Irã esse ataque de Israel. Então, por mais que, digamos que houvesse aí o assassinato do líder Ali Khamenei, isso não representaria o fim do regime, né? Como eu disse numa participação anterior, o Mojtaba Khamenei, o filho dele, já é um possível sucessor. Existem outros candidatos também. O Ibrahim Raisi, que era o presidente anterior, que morreu em um acidente de helicóptero no ano passado, era um forte candidato, disputava com o Mojtaba esse status de sucessor do líder espiritual. E agora, quanto à atitude do Trump, ela tem duas dimensões. Em primeiro lugar, o Donald Trump sempre, historicamente, foi contra, não quis ter associado a ele um assassinato ou mortes de civis, né? O Ali Khamenei é um civil, é uma liderança civil. O Trump, inclusive, no mandato anterior, ele abortou uma operação da Força Aérea Americana quando já estava em voo, quando alertaram que poderia haver mortes de civis. Ele falou: eu não quero o meu nome associado a mortes de civis. Essa é uma posição consistente dele. Além disso, de acordo com a lei internacional e a moralidade, vou usar essa palavra, internacional, não é bem visto, né, o assassinato de governantes civis. Veja que o Volodymyr Zelensky está aí, circula por todo lado e a inteligência russa é extremamente capaz, mas não tentou de verdade eliminar o líder ucraniano. Isso não é bem visto entre os países, entre os governantes. Um país perde legitimidade quando faz isso. E, de qualquer maneira, a população, o sistema de repressão à população iraniana está intacto. Os mísseis balísticos que Israel está destruindo não são usados para reprimir a população iraniana. Além do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, cuja principal função é proteger o regime do povo, tem também os Bassidis, que são 600 mil agentes da moralidade, a polícia da moralidade, cuja função é exatamente essa: controlar a população. Não é por causa dos véus, né, que cobrem os cabelos das mulheres, das roupas, ou de estarem andando com homens que são parentes ou casados. Isso é só uma casca de pseudo-moralidade, de hipócrita religiosidade do regime iraniano. Na verdade, é uma forma de controlar a população, de subjugar a população, de dizer que o regime é dono das mulheres, né? Ele é que diz como que os iranianos devem se comportar. Então, essa é uma forma de controle social que tem sido aplicado com imensa dureza, né? Com imensa indiferente ao sofrimento do povo. E a Mariana trouxe o caso da Mahsa Amini. Aliás, o Netanyahu citou, ao se dirigir à população iraniana, citou o slogan que foi usado por aqueles corajosos, centenas de milhares de manifestantes, que é mulher, vida e liberdade. Ele fez o slogan em farsi, falando diretamente ao povo, farsi, a língua iraniana, né? Então, mas nada disso realmente terá o impacto desejado pelo Netanyahu. Não vai ser um líder tão odiado como Netanyahu, e a Mariana colocou muito bem, realmente. Os iranianos só odeiam o único objeto do ódio dos iranianos maior do que o regime iraniano é o Netanyahu, ainda mais com o massacre, a carnificina que ele está promovendo há um ano e meio na faixa de Gaza. Lorival, ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta, e já que você mencionou a faixa de Gaza, a Clarissa Ward, a gente viu ali numa reportagem dela relatando um dos
danos sofridos pelos civis de Israel, mas esse efeito também na população vizinha ali palestina de celebração do ataque dos vizinhos ali por ser a população israelense e citando, né, inclusive a frase que a sua aldeia queime. O quanto também, na sua avaliação, a despeito, né, dos iranianos, né, do Irã, da sua origem persa, a sua história toda milenar de alguns milênios ali na região, mas esta conexão com o que está acontecendo na faixa de Gaza, como é que as duas questões se relacionam na sua avaliação e vão tornando mais difícil uma situação de maior estabilidade e de se poder retomar alguma expectativa em torno de construção de um Estado palestino de fato? Israel ocupa Jerusalém, que é o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos, de onde, segundo a tradição, Maomé teria ascendido ao céu, de lá do Domo da Rocha, né, que está sob ocupação militar israelense. E isso é uma dor legítima, real, do povo muçulmano, do povo árabe muçulmano, e que se estende aos persas, aos turcos, aos malaios, aos indonésios, a toda a comunidade muçulmana não árabe também. E, por outro lado, é também um grande pretexto de ditaduras do mundo muçulmano, né, que usam essa questão, essa hostilidade em relação a Israel, para se perpetuar no poder, para obter legitimidade, uma pseudo-legitimidade. E esse é o caso do Irã, é o caso mais emblemático, né, o regime que fica martelando essa questão da ocupação dos territórios palestinos dia e noite como uma espécie de justificativa para eles oprimirem a população respectiva deles, né? Então há uma imensa hipocrisia aí também. Mas é algo que funciona, né? E tanto a Arábia Saudita, que é um país árabe, não consegue condenar o Hamas, não consegue, enfim, tem que, nesses momentos, condenar Israel e não falar sequer da ameaça que o Irã representa, sendo que ela é uma adversária do Irã, né? Uma grande adversária. Então, para o trono saudita, é interessante debelar a força militar do Irã, como Israel está fazendo, evitar que o Irã chegue à bomba nuclear. É muito bom para a Arábia Saudita, mas ela não pode dizer isso, porque esse é um tema tabu realmente. Quando um país muçulmano é atacado por Israel, seja qual for esse país, sempre todos os outros países muçulmanos vão se alinhar em solidariedade a isso. Então, Israel tem tido essa função também, né, de coesão do mundo muçulmano e de um combustível para a propaganda dessas ditaduras todas, porque não há nenhum país árabe muçulmano democrático no mundo.